Agora você aprenderá a criar os paths, que são os caminhos. Antes, salve o seu progresso. Você fez esse exercício criando os objetos. Vá pelo menu File, Save As. Selecione uma pasta no seu desktop, algum local. Não salve em cima do mesmo arquivo, né? Se bem que você tem o backup no DVD do curso. Mas crie uma nova pasta. Tem arquivos do curso aqui. Eu vou criar uma nova pasta. Colocar o nome aqui de exercícios. Colocar aqui o nome, abre a pasta, né? Coloca o nome do Shapes mesmo, ou Shapes, para não misturar com outro, né? Caso aconteça alguma coisa, algum imprevisto, é bom nomear certinho. Shape, exercício. E salva, pressiona Enter duas vezes, ou clica no botão de salvar. Seleciona as opções do padrão e dá um OK. Agora vamos aqui na aba Artboards, está salvando aqui o progresso, é o arquivo. Vá na aba Artboards, dê um duplo clique aqui em linhas, os paths. Então temos estas ferramentas de criação de linhas. Vamos pela primeira aqui, que é a Line Segment Tool. Essa não tem dificuldade nenhuma em criar, basta você clicar e arrastar. Você determina um valor para a espessura da linha, né? Aqui eu está no valor 4, colocar aqui a espessura em 10. Cor de contorno não tem, de contorno de preenchimento, uma linha não tem preenchimento, mas também qualquer objeto desse que seja uma linha, você pode expandir e converter para um objeto que possua a propriedade de preenchimento e também mais um contorno, né? Então você vai aprender tudo isso ainda. Mas ferramentas de linha, seleciona a ferramenta de linha, expande o grupo aqui também, Tear Off, arrasta para cá, vamos falar de todas elas, vou colocar aqui ao centro. Então a linha aqui, ó, que nem essa aqui, seleciona aqui, clica, arrasta com o Shift, olha, sem o Shift pressionado você tem a liberdade de colocar e criar a linha para qualquer ponto, né, e tamanho. E arrasta para cá. O outro ela tem 900 pixels, então, como está mostrando ali pelo auxílio dos Smart Guides, soltou, criou a linha. Só que eu vou criar agora a linha em outra cor também, né, igual o outro exercício, para destacar aqui o objeto. Então eu vou clicar, arrastar novamente, com o Shift pressionado mantendo o alinhamento, e criei aqui a minha linha também com 900 pixels, facílimo. Propriedade que eu tenho também dessa linha é o Shift para manter alinhado, porque o Shift ele mantém o alinhado pelos ângulos. Ó. 315 graus, o Smart Guides me mostra isso também. Quando eu estou criando a linha reta, 0 grau, coloco um pouquinho mais para baixo, ó, fica na diagonal, para baixo, ó, 270 graus, aqui 225, aqui 180 e aqui 90 graus. Então me mostra tudo isso do Smart Guides, pelos ângulos que auxiliam neste alinhamento. Posso também selecionar um local onde eu queira que seja o início da minha linha, por exemplo, aqui do P até lá embaixo, ou da linha reta mesmo. Dou um clique, abre aqui essa caixa de configurações, quero uma linha de 900, vou fazer lá em cima, vou cancelar aqui, uma linha aqui, dou um clique aqui, quero uma linha de 900 pixels de largura, e o ângulo aqui, né, reto, em 0 grau. 0 grau vai para a direita. Se eu colocar aqui no valor de 180, medir aqui 180 graus, aqui, 180, retinho, ele vai daqui para a esquerda. Mas no caso é 0 graus. 90 graus é para cima, ela vai, e aqui 270 vai para baixo. Então no caso eu vou utilizar aqui 0 e clicar em OK. Então foi criada a minha linha ali. Eu coloquei a medida, só que eu coloquei um pouquinho mais para cá, mas elas têm o mesmo tamanho. Então eu cliquei no lugar certo ao início. Facílimo, deleta essa linha, já tem a outra por cima. Agora a outra ferramenta aqui é essa ferramenta Arc, para criar arcos. Arcos na verdade são como padrão, né, que tem a configuração desse ângulo de curva. 4 desses formam um círculo, um aqui, outro ali, outro de cada lado, formam um círculo. Arco, as mesmas propriedades para criar, com dando clique ou clicando e arrastando.
para cima e para baixo, de um lado para o outro. Tem outras teclas de atalho também, a letra F de Fábio, que muda de um lado para outro o arco, e também a letra C, que fecha esse arco, fica como uma metade de uma pizza. Certinho. Também vou criar esse aqui primeiro, de cima para baixo, clica aqui. Então eu mudei a propriedade aqui, né? Aperto o F, aperto também o C para tirar e arrasto até aqui embaixo, posiciono até aqui, solto, foi criado o arco perfeito ali. Tem a propriedade também de ver em tempo real o ângulo desta curva, com as setas para cima e para baixo. Todas têm configurações parecidas. Ó, aqui eu tenho um clique, eu dei um clique no palco, no documento, para abrir aqui as opções para criar esse segmento de linha. Eu tenho o eixo, aqui eu determino onde vai ser criado, por exemplo, dessa ponta para baixo, ou dessa ponta do lado esquerdo para baixo, ou de baixo para cima. Então eu vou colocar assim mesmo. Ela tem 300 pixels de largura, tipo é aberto ou fechado. Fechado ele fecha aqui como se fosse um pedaço de uma pizza, né? Que nem aquele símbolo do esporte espetacular. Baseado pelo eixo X ou eixo Y. E côncavo no caso esse ângulo de curva. Só que isso aqui você pode visualizar em tempo real quando você está criando. Eu criei o arco aqui, vou deletá-lo, pressionar e deletar. Você pode clicar e arrastar, e com as setas do teclado para cima e para baixo você determina um valor para o arco, né? Então é uma ferramenta simples de ser usada. É útil também para criar muita coisa. Deletar o objeto. Agora vamos falar da Spiral. A ferramenta de criar espiral no Illustrator é usada demais, porque você consegue deixar fazer ilustrações. Você tem que ver muita coisa na internet, que a base é feita com essa ferramenta, onde você determina aqui quantos segmentos que vão. Você consegue determinar quantos segmentos que formam aqui, vai ficar mais fechado aqui a espiral. O espaço entre a espiral aqui dessa aqui, ó, para essa linha, aumentar esse espaço, né, e o número de segmentos e rotação, de ponta cabeça, tal. Em todas essas configurações aqui. Aqui você consegue, depois com o efeito Illustrator, até com o auxílio de outras ferramentas, ou deixar esse canto mais fininho, o outro mais largo, fazendo aquele floral, acrescentando o outro, encaixando um no outro, e assim vai formando aquelas plantas ornamentais que você vê muito aí nas ilustrações da internet, criando background, com aqueles círculos que nem tem no documento ali, que é o primeiro ali da primeira página. Então o pessoal usa muito para criar backgrounds nessa ferramenta, e dá para você modificá-la muito também. Então você pode agregar outros, ou um pequeno espiral unido a essa ferramenta, criando como se fosse um negócio da planta, né, como se fosse outro galinho e tal, e é muito usada mesmo. É simples também para criar. Seleciona a ferramenta aqui no centro, ó, você clica e arrasta, rodeia também, você pode posicionar a espiral aonde você quiser, certinho. Aqui você tem as teclas de atalho para criar o espiral também, de aumentar ou diminuir o segmento, que é para cima e para baixo. Só que eu vou criar um aqui clicando no palco. Vou dar um clique. Olha aqui, eu tenho o número de segmentos 10, decay representa o espaço entre uma linha e outra aqui, ó, o contorno e outro, estou fazendo assim o círculo, então vai aumentando o espaço. Ó. Daqui começa com esse espaço e vai aumentando até ficar mais largo aqui. Então isso é modificado através deste decay de porcentagem. Radius, que você configura aqui o tamanho, né? E se está de cima para baixo, eu vou clicar aqui, clicar em OK, criei espiral com a mesma medida que tem aqui, selecionei o objeto, posicionei aqui e ó, aumentar também, né? Posso aumentá-lo aqui, Shift pressionado, clica, arrasta nas alças e ajuste e aumento, né? Posso colocar o valor que eu quiser aqui. É umas ferramentas que é mais difícil você criar uma cópia exata, é mais fácil você depois selecionar o objeto que você, lógico, tem tudo fácil também, não é difícil, mas você pode criar, é mais fácil quando você quer criar uma cópia de um objeto, né? Nessa situação, supondo que um objeto de fundo fosse um objeto de bitmap, não tem como você tirar uma cópia dele e transformar em vetor, a não ser pelo Live 3, mas pode ser que não fique tão perfeito.
Então, é mais fácil quando você tem um objeto vetorial, você criar uma cópia, depois você modifica a cor e tal, Ctrl+C, Ctrl+V, ou o Alt, clica e arrasta o objeto. Quando você está com o objeto selecionado com a Move Tool, o Alt pressionado, você clica e arrasta, você cria uma cópia dele. Então é mais fácil dessa forma, né, do que você organizar o objeto certinho, o tamanho do outro. Aqui, ó, é só a medida que é de 300. Eu vou clicar de novo na ferramenta, clicar aqui, vou colocar aqui a medida, eu quero 300 pixels mesmo, do objeto, clico em OK, tamanho, selecionar aqui, posiciona certinho, eu tenho objeto do mesmo tamanho, porque o outro eu sei que tem a medida de 300 pixels. Agora vamos às configurações quando cria esse objeto. Clica, arrasta, você posiciona onde você quiser, rotacionando e tal, o eixo do espiral. Shift pressionado, ele vai fazendo um pequeno alinhamento também, pelos ângulos, mas não é muita coisa também não. Ctrl pressionado e mantém pressionado, você aumenta o decay, que é aquele espaço que eu te falei, entre uma linha e outra. E as setas para cima e para baixo, você vai aumentando a quantidade, espiral, ou para baixo diminuindo, né? Olha só. Fazer ele mais fechado. E solta, você vai formando então o seu objeto. Não tem muito segredo o uso dessa ferramenta também não. Agora, essa aqui é uma ferramenta que é como cria uma tabela, né? Você determina valores também para o espaço, entre o tamanho, espaço, entre as divisões aqui. É usado para criar, principalmente auxiliar, criar linhas guia para você colocar objetos dentro. Né? Tem várias funções. Então vamos lá. Criar uma tabela dessa, ela tem aqui 6 quadradinhos por 6 por 6 aqui. Né, o quadradinho. Então eu vou selecionar, mesma configuração, clica e arrasta. O Shift nesse caso mantém a proporção para fazer o quadrado exato. Barra de espaço você posiciona em qualquer lugar que você deseja. E com as setas do teclado para cima e para baixo você aumenta o número de colunas e para baixo de linhas. E para baixo você diminui o número de linhas. Para a esquerda colunas, aumenta, diminui, e para a direita você aumenta. Então são as setas do teclado que determinam então a quantidade de colunas e de linhas que esta grade vai ter. Mas também você clica no palco, abre essa caixa de opções aqui um pouco mais avançadas. Então vou colocar aqui a medida de largura e altura, 300, que é a mesma que tem essa aqui, 300 por 300. Subdivisores, na horizontal tem 6, no outro tem 6 também. O skill, essa opção aqui, aumenta o espaço entre uma linha e outra, deixando desproporcional. Vou dar um clique aqui, confirmar, ok, eu criei aqui o objeto. A única diferença é que esse aqui tem a espessura da linha, se não me engano, são 4 pontos. Eu acho que são 4 pontos. Então posiciono aqui em cima, certinho. Não deu certo. Mas aqui já fez um efeito interessante, olha. Uma ferramenta em cima do parece uma grade mesmo, a outra você pode reduzir a opacidade do outro coisa para frente, já é uma ideia. Eu errei aqui, mas já deu uma ideia, porque eu não lembro quando eu fiz esse desenho por base, qual que é a espessura da linha. Então como aqui, porque na verdade não tem 6, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 apenas, é por isso. Não tem 6, tem 5, eu contei errado. Então eu vou clicar aqui de novo na ferramenta, dar um clique. Ela deu uma ideia ali para eu fazer já um efeito ali, viu? Vou colocar aqui os subdivisórios em 5 e aqui 5 e clicar em OK. Agora está certinho. A espessura deve ser em 6 pontos. Aqui, certinho ali, espessura 6 pontos, 5 pontos aqui a espessura, certinho do objeto. É mais fácil você criar o objeto desta forma, né, de você selecionar a ferramenta, dar um clique, selecionar a ferramenta, dar um clique no palco, determina aqui o valor 300 por 300, o eixo que vai ser criado, número de subdivisórias, e aqui você aumenta aqui nessa opção aqui. Aí eu vou mostrar por atalho, porque se eu crio dessa forma, eu vou colocar aqui em 90% do top. 90 é muito, porque vai ficar exagerado. Vou colocar aqui em 50. Clicar em OK. Ó. Criou o objeto, tá vendo? Ó? Vai aumentando a proporção de espaço do objeto em 50% de uma linha para outra.
né, 50% aqui, 40%, né, no caso tem 5%, até chegar no 10% aqui por cento. Depende da porcentagem que você, do valor, da porcentagem que você colocar lá. Aqui também tem a opção que vou criar aqui o objeto livremente, é a letra C e a letra V, ó. Aumenta o espaço, ó, e o outro, o C aumenta para o espaço das colunas e o V a das linhas, né? Só que de cima para baixo. Agora o F diminui o F e, se não me engano, eu não uso muito esse recurso aqui, não. Se não me engano, é a X. Então é os atalhos para isso aqui, ó, que é mais fácil você regular criando objeto e colocando um valor, né? Mas então é o X que aumenta ou diminui o espaço entre as linhas por porcentagem. O C volta ao normal, vamos dizer assim, da esquerda para a direita, né? O X para a esquerda, o C para a direita. E o F das linhas para baixo, o F vai para baixo e o V vai para cima. Eu nunca usei assim desta forma, determino o valor ali. Na verdade, eu nunca criei um objeto como este aqui usando esse esquema de porcentagem, só para criar uma linha guia uma vez ou outra lá, mas aí eu determinei por valores, então dificilmente uso dessa forma aí. Não está aqui o objeto. Agora esta outra aqui, essa aqui já tem algumas utilidades, né, de você criar vários círculos um dentro do outro. Então vamos selecionar essa ferramenta, clicar e arrastar, tem o alvo ali, ó. Simples, exatamente como está aqui, exatamente. Então vamos criar o alvo exato ali. Você selecionar a ferramenta, dar um clique ali no meio, ó, no centro mesmo. Alt pressionado, dá um clique. E você coloca o valor aqui de 300 por 300, que é o tamanho do outro alvo de fundo. Aqui tem as opções de 5 divisões, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Você determina o valor que você quer. E o Skill. Skill é o espaço entre uma e outra, né? E aqui também radial, subdivisores, que é no caso radial, que nem tem um efeito radial do gradiente, radial circular, radial. Então você determina quantos círculos vai ter por esse valor aqui. Skill também, o espaço de um para o outro, que é esse mesmo esquema do quadrado e com as mesmas teclas de atalho que eu usei no quadrado, o X, o C, o V e o F. E clica em OK. Criou ali o objeto dentro do outro. Perfeito. Então aqui você pode ser útil por quê? Porque eu vou selecionar então a ferramenta, começar a criar aqui o objeto. Shift pressionado mantém a proporção. Esse deixa você criar a forma assim, porque dá para fazer uma teia de aranha e tal. Para cima e para baixo você aumenta o número de círculos internos. Para cima você aumenta, para baixo você diminui o número de círculos, ou até ficar sem nada, ou aumentar até o tal. Então já é um efeito meio psicodélico fundo, por exemplo. Do lado para outro você aumenta as subdivisórias. Então são 4 subdivisórias, como um alvo aqui neste caso. Só diminui um pouquinho a quantidade de círculos, ó, fica como se fosse um alvo certinho que você fez, né? Dá para você clicar ali em algum projeto, alguma coisa também, trabalhando a linha, preenchimento, que dá para você fazer tudo depois expandir, preencher cada uma dos círculos de uma cor diferente. Isso aqui é o modo básico de você criar os objetos, né? E tem, como eu falei, com o X, olha, o espaço entre o alvo aqui dá para você usar, porque você vai criar o alvo, o X e o C, ó. Você vai aumentando, vai ficando um espaço maior entre uma linha e outra. Aqui já é interessante usar, no outro nem tanto, mas aqui já é interessante. O F, ó, e o V faz das subdivisórias, o espaço entre elas, com porcentagem. Por exemplo, se tem 5 divisórias, a porcentagem da primeira para a segunda vai ficar uma porcentagem de 50, a outra vai ficar de 25 e vai diminuindo até chegar no zero. Então o X, o C, o F e o V é usado aqui também nestas ferramentas. Então você aprendeu a criar as formas básicas aqui no Illustrator, é muito simples, salve o seu progresso também. E na próxima aula eu vou falar sobre como você pode criar esses objetos, mesmos recursos, porém agora utilizando esse novo benefício que o Illustrator oferece do modo Drawing Modes. Então vamos falar disso no próximo capítulo ou na próxima aula.